Olá a todos, eu estou gravando esse vídeo a pedido de Mariana, estudante de veterinária da Unip, e ela me pediu para falar um pouco sobre esse assunto de zoológicos e santuários de animais. Bom, a pergunta foi um pouco genérica, então fica um pouco difícil eu saber exatamente em que ponto que ela quis chegar, então eu vou falar bastante sobre cada um dos dois. Eu não sei quanto tempo ela me pediu para fazer um vídeo de 5 minutos, mas esse assunto é muito extenso. Eu não sei se eu consigo em 5 minutos falar tão abreviadamente que satisfaça aí a necessidade dela. Mas basicamente vamos começar falando sobre a história então dos zoológicos, como que a gente chegou aos zoológicos de hoje, né? Na verdade, zoológicos são empreendimentos muito antigos. Existem zoológicos aí de 7.000 anos na Mesopotâmia e coincidem justamente com uma época em que havia um comércio muito intenso, não só de animais, comércio de bens, víveres, né? E com o tempo esse comércio foi se refinando, então não havia mais só o comércio de alimentos, de especiarias, esse tipo de coisa. Os mercadores começaram a trazer animais das terras que eles iam visitar, e as famílias que eram abastadas o suficiente acabavam adquirindo esses animais e montavam ali mini zoológicos particulares, né, menageries, onde eles colocavam esses animais, e era uma forma deles exibir então a sua própria riqueza. Se você tinha ali um leão, um tigre, seja lá qual fosse o animal que você tivesse numa jaula do lado da sua casa e os vizinhos pudessem ver, essa era uma forma de demonstrar riqueza, né? Então a gente tem zoológicos aí particulares de 7.000 anos atrás, até talvez anteriores a isso, e basicamente a ideia era demonstrar riqueza, demonstrar poder através do que você podia comprar, né? Há 5.500 anos a gente tem o primeiro zoológico aberto ao público, que foi fundado no zoológico de Nechem, né, no Egito, onde eram trazidos animais de todas as outras regiões da África que os egípcios conheciam e dominavam, inclusive. Então era também uma forma, além de mostrar poder, mostrar até onde ia o império, né? Então as pessoas locais ali que não podiam muitas vezes viajar, a maioria das pessoas não se deslocava muitos quilômetros além de onde haviam nascido, elas tinham possibilidade de ver os animais que existiam em terras um pouco mais distantes, mas o propósito não era exatamente educacional, né? O propósito de mostrar esses animais era mostrar, olha como os faraós têm poder, olha como as pessoas ricas têm poder, olha até onde o nosso império alcança, né? Tanto não era educacional que as pessoas podiam caçar, os ricos principalmente eles caçavam dentro dos zoológicos, né? Então, para que você precisava se deslocar ali para uma região do sul da África, de outros lugares, você podia caçar os animais que existiam ali no seu próprio terreno. Os animais eram trazidos soltos ali no zoológico e eles podiam ser caçados pelas famílias nobres, né? Em 3.500 a rainha Hatshepsut ela trouxe animais principalmente de outras províncias da África, né? E aí ela abria para o público e aí as pessoas podiam visitar e também os nobres podiam caçar. Então era uma forma de demonstrar poder, de sentir prazer, né? Principalmente ou matando os animais ou vendo os animais se caçando entre si, porque não existia exatamente uma separação, né? Os carnívoros ficavam perto dos herbívoros e aí um podia caçar o outro, e as pessoas acabavam se divertindo assistindo essas caçadas, né? Existiam também zoológicos na China, né? Na China eles tinham mais um propósito contemplativo, né? O imperador Wei Yuan, há 3.000 anos atrás, ele criou um zoológico que chamava Jardim do Encorajamento da Inteligência. Era um lugar para as pessoas refletirem, pensarem, né? Ele era um imperador filósofo, né? Esse zoológico em chinês chamava Lingyun e tinha 1.500 acres de terra, uma coleção de animais que eram só os animais locais da China, né? Inclusive o panda gigante já era mantido preso ali. No século XIII, a Mongólia acabou invadindo a China, né? O neto, sobrinho do Gengis Khan, Kublai Khan, ele dominou a China e ele acabou expandindo os zoológicos, mas aí os zoológicos deixaram de ser aquela coisa de contemplação e viraram ali territórios de caça. Então Kublai Khan ele tinha mais de 1.000 guepardos, ele tinha uma coleção de aves de rapina e eles acabavam usando o zoológico para caçar animais, uma forma de não precisar ir para o campo para se divertir, eles podiam caçar animais que já estavam presos, né? Por mais absurdo que isso pareça, ainda tem sítios de caça, né? Então mais ou menos a gente vê que os zoológicos, os sítios de caça têm uma origem comum, né?
Você não tinha o animal ali somente para ver, né? Você podia colocar ele para lutar contra os animais, você podia inclusive caçar esses animais. Os zoológicos, a origem deles é o mesmo dos sítios de caça, dos circos, né? Quando a gente fala na Roma Antiga, aqueles animais que eram trazidos de todo o Império Romano, levados para Roma, eles eram expostos ao público, mostrando, isso aqui é uma girafa, isso aqui é um leão, isso aqui é um urso. Então os romanos eles podiam ver os animais, então tinha esse viés da educação, entre aspas, você podia ver o animal em vez de só ver o desenho do animal, mas ao mesmo tempo você podia jogar alguma coisa nele, você podia ver ele lutando contra os animais, mesmo os animais que estavam ali, eles eram colocados isolados em gaiolas, em jaulas pequenas, mas em um determinado dia eles eram levados ali para algum coliseu, para alguma arena, para ter que enfrentar outros animais ou outras pessoas. Então os mesmos animais que eram expostos para visitação pública eram posteriormente levados ali para se debelar, para se brigar com outros animais ou com pessoas nas arenas, né? Então a origem do circo, esse era o circo romano, e a origem do zoológico era a mesma, inclusive a matança dos animais. No final, esses animais todos acabavam mortos ou esses animais acabavam matando pessoas, porque nesse tempo o mesmo pouco valor que a gente dá para a vida animal hoje em dia se dava para a vida humana, né? Se você não era um cidadão romano, você valia nada, você podia morrer por diversão das pessoas, como hoje a gente pode fazer com os animais, a gente pode matá-los por diversão, infelizmente, né? Então a gente vê vários painéis, vários mosaicos da Roma Antiga que mostram esses animais exóticos que não são ali da região de Roma, não são do Mediterrâneo, que são trazidos da África, da Ásia, do norte da Europa, de vários lugares, e que eles acabavam lutando entre si nas arenas romanas, inclusive com pessoas, então eles lutavam até a morte, né? Isso para os romanos era uma diversão. E aí, quando descobriram a América, quando a Europa começou a vir para a América, qual não foi a surpresa? Os astecas também tinham zoológicos, né? Montezuma, no século XVI, ele tinha uma coleção de todos os animais que faziam parte do seu império, né? Ele mantinha ali, diz, né, a lenda, que era necessário matar 500 perus por dia só para alimentar as aves de rapina. Então, só para a gente imaginar como tinha muita ave de rapina. Existiam 300 tratadores para manter esse zoológico funcionando, né? E existiam 10 lagoas de água doce, 10 lagoas de água salgada, então ele tinha peixes, né? Mas o que ele gostava mesmo era dos animais, dos carnívoros, né? Então ele tinha muita ave de rapina, ele tinha muito jaguar, ele tinha muitas serpentes. E tinha uma coisa também que ele mantinha no seu zoológico, eram pessoas deformadas, né? Então se alguém nascia com algum defeito de nascença, se era anão, se a pessoa tinha uma corcunda, se ele era albino, qualquer coisa que ele fosse diferente, ele acabava indo para a coleção do Montezuma e acabava virando mais uma peça de exposição que as pessoas podiam ir lá visitar e ficar rindo, como a gente faz hoje com os animais no zoológico, né? Quanto mais diferente a gente quer mais ver esses animais, então você podia fazer isso com gente também, na época do Montezuma. E é triste a gente pensar isso, que isso não é um fato isolado nos zoológicos, porque até o século, os zoológicos na Europa eles começaram na época aí dos descobrimentos, das navegações, onde os mercadores traziam animais dos vários continentes que estavam sendo descobertos, então descobriram a América, levaram animais americanos para lá, começaram a colonizar ali a África, né? Começaram a descer mais no continente africano, eles traziam animais da África, começaram a fazer viagens ali para o Extremo Oriente, traziam animais da Ásia. Então, os europeus começaram a trazer, era uma das formas de mostrar o que havia nas várias terras, era trazer não só comidas, especiarias, de vez em quando eles traziam, de vez em quando não, com muita frequência eles traziam animais e traziam também nativos, né? Então, com frequência os navios que voltavam aí para a Europa, vindos da América ou vindos da Austrália, ou seja lá de onde fosse, eles traziam inclusive nativos para mostrar para os reis, olha, eram seres humanos, mas olha quão exóticos eles são. Então eles eram mais ou menos algo que hoje a gente poderia considerar, entre aspas, algo educacional, mas na verdade você nada mais estava fazendo do que expor pessoas ao ridículo. Se a gente for pensar que é válido expor animais a isso, né, para que as pessoas possam conhecer, a gente tem que pensar que em determinado momento se acreditou, se praticou, levar também seres humanos para mostrar, olha como são exóticos os habitantes
desses novos mundos, né? E, infelizmente, essas coleções de pessoas, elas persistiram nos zoológicos da Europa até 1950. Então, até 1950, você podia ir visitar um zoológico na França, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, e havia ali pessoas sendo expostas. Eles acabavam, sei lá, a França, para mostrar, eles chamavam isso de coleções coloniais. Então, eles traziam pessoas da Indochina, pessoas da África, pessoas dos vários lugares que eles haviam colonizado, índios aqui da Guiana Francesa, e montavam uma aldeia dentro do zoológico e colocavam essas pessoas para morar ali dentro dessa aldeia, para as pessoas poderem ver como que eram pessoas que moravam na América, pessoas que moravam na África. Essas pessoas eram literalmente expostas como os animais são, né? Atrás de grades, as pessoas podiam ir lá e mexer, porque nessa época o zoológico não estava tão isolado do público, como quando eu era criança a gente ia no zoológico, a gente mais ou menos colocava a mão nos animais. Então, nessas épocas, você podia tocar um africano, você podia tocar um índio, era uma forma de expor, né? Talvez, se alguém fosse questionar o quão moral é isso, as pessoas diriam, mas a gente está ensinando. Se você não souber como que é um índio da Guiana Francesa, você nunca vai aprender a respeitar ele, né? Que é a mesma desculpa que se dá hoje para você ter zoológicos. Você está expondo aqueles animais, mas é uma forma de você mostrar para aquelas pessoas que não têm possibilidade de viajar para as áreas de ocorrência desses animais, como que eles são, e para as pessoas, em tese, aprender a respeitar. É claro que você não aprende a respeitar animais dessa forma, né? Como você não aprende a respeitar seres humanos. Se eu ver lá um índio Yanomami ou uma pessoa do Congo atrás de uma grade, como quem diz que eu vou respeitar ele mais do que se eu só souber que ele existe, né? Então é muito questionável essa ideia de que colocar animais atrás das grades é bom, porque isso vai educar as pessoas a amarem mais os animais, porque elas vão ver que esses animais existem, e aí elas vão falar, que legal, o leão existe de verdade, eu vou amar o leão, né? Na verdade, isso é uma falácia, só para a gente poder continuar colocando animais atrás das grades. Da mesma forma que a gente não pode fazer com seres humanos, a gente não deveria poder fazer com animais, né? Então, na época das navegações, havia esse monte de animais sendo trazidos aí pelos navios, né? E as famílias mais ricas da Europa acabavam comprando esses animais e colocando ali nas suas menageries, né? Que eram mini zoológicos domésticos, onde você podia ter uma girafa, e quanto mais exótico o animal, mais rica era a sua família, né? Mas é claro que a maioria desses animais nem chegava com vida, né? Imagina você embarcar um monte de animais exóticos que você não sabe como cuidar deles, né, num navio, né? Então a maioria acabava morrendo de alguma doença durante a viagem, eram mal alimentados, defecavam ali num ambiente insalubre, eles tinham que dormir nas próprias fezes, a maior parte desses animais acabava morrendo no caminho, né? Mas os poucos que chegavam, valia a pena o comércio, então esse comércio continuou por 500, 600 anos, por muito tempo realmente, né? Dom Manuel I, que foi o rei de Portugal, né, viveu de 1495 a 1521, em determinado momento, ele praticamente monopolizou todo o comércio de animais do mundo, porque como ele era o rei de Portugal e Portugal dominava as navegações, então era ele que acabava levando, ele não, claro, ele nunca saiu de Portugal, mas eram os navios deles que acabavam pegando a maior parte dos animais na África e na América e trazendo para a Europa para serem comercializados. Então, papagaios, araras, papagaios do Brasil, macacos, babuínos, elefantes, leopardos, animais da África, animais da Ásia também. Todos esses animais que chegaram mais ou menos na época de 1500, no século XV e XVI, que foram para a Europa, mais ou menos passaram aí pelas mãos de Dom Manuel I. E aí a gente tem os vários zoológicos, as várias famílias, né, que montaram zoológicos nessa época, e algumas famílias são muito tradicionais, então muitas dessas coleções acabavam ficando famosas, eram coleções particulares, mas elas com o tempo acabaram virando os atuais zoológicos que a gente tem na Europa, né? Os mais antigos, pelo menos. Por exemplo, o zoológico de Viena, né, pertencia à família Habsburg, e ele acabou sendo depois acolhido aí pelo público, né? Acabou abrindo para excursões do público em geral, né? E até hoje ele está aberto.
E basicamente era a família mesmo, a própria família sentiu o prazer de ir até a América, a África, caçar os animais, capturar alguns deles, lógico, atiravam para matar, mas alguns deles eles capturavam vivos e traziam para sua própria coleção. E essa era uma forma deles se entreterem, né? A coleção do Palácio de Versalhes na França foi construída por Luís XIV em 1665, né? E aí começou como uma coleção particular. Depois, durante a Revolução Francesa, os famintos, aí, os revoltosos, eles abatiam os animais herbívoros, né? Comeram muitos deles ali no local, soltaram os outros para que os famintos pudessem caçar, só não soltaram, obviamente, os carnívoros, porque senão pode ser que os carnívoros acabassem caçando os famintos em vez do contrário, né? Então os carnívoros acabaram continuando presos, os herbívoros viraram comida dos franceses em determinado momento, né? Mas um excedente, um restante dessa coleção acabou sendo transferida, né? Foi a Menagerie du Parc, foi transferido para Jardin des Plantes, meu francês não é muito bom, né, em 1793, e aí foi aberto ao público, isso bem depois da Revolução Francesa, né. Aí a gente tem coleções de animais em Londres, eu tenho algumas fotos aqui, que ainda não dominei a tecnologia para ficar mostrando imagens aqui. Aliás, a iluminação está tudo péssimo, mas eu não me sinto confortável com esse tipo de gravação, só estou gravando porque realmente a Marcela me pediu que seria importante para mostrar para vocês, então eu estou fazendo isso, mas não é uma coisa que eu estou com uma péssima iluminação, eu não domino a tecnologia, eu não gosto de gravar vídeos, mas eu estou fazendo isso porque eu acho importante divulgar. Mas eu tenho aqui muitas imagens de zoológicos antigos, onde os animais ficavam realmente, basicamente, no espacinho que ele, mais ou menos o tamanho deles, eles mal podiam dar a volta no próprio corpo. Não que a gente visitar um zoológico hoje, a gente vê aquela arte que eles fazem, toda aquela beleza, não que seja uma condição muito melhor, pode ser mais agradável para os nossos olhos, né? Quando a gente não vê essas barras de metal colocadas no zoológico, a gente tem a sensação de que o animal está solto, mas para o animal essa sensação não existe, ele está preso, né? E mesmo que eles ponham plantinhas ali para decorar, para o animal não tem muita diferença. A verdade é que isso é muito bom para quem está visitando, mas para o animal ele ainda está naquela condição mais ou menos, né? Mas nos zoológicos antigos, eles colocavam o animal numa barrinha e não tinha área de fuga. Então o animal ficava o dia inteiro ali exposto à visitação. E as pessoas, inclusive, tinham um pauzinho do lado de cada, uma varinha, né, do lado de cada gaiola, para que você pudesse cutucar o animal caso ele estivesse parado. É claro que ele vai estar parado, né? Ele está preso numa gaiolinha, mas aí você cutucava e ele dava uma volta. Aí você cutucava desse lado. Então o dia inteiro o animal ficava desse jeito. Claro que os zoológicos mudaram nesse ponto, né? Mas não quer dizer que melhoraram muito, eles estão mais agradáveis aos olhos, porque essa flagrante exploração animal, no sentido do animal estar acuado o tempo todo, isso não é mais perceptível, né? Se você visita um zoológico hoje, você tem a sensação um pouco melhor, mas não quer dizer que os animais estão realmente melhores, né? Então, antigamente os zoológicos, eu tenho algumas fotos do zoológico de Londres, no século XVIII e XIX, era um prédio, o animal ficava realmente preso dentro de um prédio onde cada espacinho era colocado uma espécie diferente, né? Era um lugar terrível para se visitar mesmo, né? E aí, em 1826 foi fundada a Zoological Society of London, né? Na verdade eles que deram, foi a partir deles que saiu o nome Zoo, né? Park Zoo, que até então se chamava Menagerie, né? Eu fui visitar o lugar ali, o Regent Park, né? Onde existe o zoológico. Eu não fui no zoológico, mas eu sei onde que é o parque. É uma área bem grande, 16 alqueires e tal. O objetivo ali era produzir, na verdade eles fundaram esse zoológico com uma ideia mais zootécnica do que zoológica, efetivamente, né? Eles chegaram eles pensando, é algo realmente estúpido, mas a maior parte das espécies animais que a gente tem hoje, elas foram domesticadas há 17 mil anos, há 10 mil anos. Então, a gente não domesticou outras espécies desde então. E aí eles começaram a pensar, poxa, mas a gente hoje domina o mundo inteiro, a gente tem que sempre levar vaca, cavalo, os mesmos animais domésticos para todo lugar. Por que não domesticar novas espécies? Então a ideia do da Zoological Society of London
era domesticar, era estabelecer quais novas espécies poderiam ser domesticadas para que a gente não precisasse só explorar sempre os mesmos animais. De repente, sei lá, fazer uma criação de animais diferentes, que não só esses que a gente tem como domésticos, né? Eles não foram bem sucedidos nisso, se eu não me engano, a única espécie que eles conseguiram realmente estabelecer como doméstica foi o hamster, né? Todas as outras espécies que a gente considera domésticas já eram consideradas domésticas antes disso, mas acabou surgindo aí um zoológico famoso, né? Então os animais tinham pouco espaço, eram muitos animais, tinha muitas gaiolas, eram gaiolas vitorianas, aquela gaiola pesada com barras bem pesadas, não era agradável de se ver. Pelo menos as pessoas percebiam que o animal estava preso, né? Hoje em dia, quando a gente vai no zoológico, o público, muita gente não se liga nisso, que o animal está preso, eles acham que aquele fosso lá não é uma gaiola, não é um empecilho para o animal, então esteticamente os zoológicos hoje são mais bonitos, mas naquela época eram aquelas gaiolas vitorianas, com grades pesadas, o ambiente pobre, não tinha árvore, não tinha brinquedo, não tinha nada, não tinha enriquecimento ambiental que se faz hoje, que também não é grande coisa, não resolve muito problema, mas é melhor do que nada, né? Eram locais barulhentos, cada animal ficava gritando, tinha aquele cheiro de fezes, era um lugar realmente ruim de visitar, né? As pessoas podiam ir lá e cutucar o animal, como eu disse, podiam encostar no animal, podiam alimentar o animal, então era mais ou menos um lugar onde era nítido a exploração animal, né? Quando a gente vai hoje no zoológico, a gente até acha que os animais estão bem tratados, etc., mas quem fosse visitar um zoológico dessa época ia perceber nitidamente que os animais não eram bem tratados, eles estavam ali entediados, eles eram nitidamente frustrados. Muitas vezes a gente vai no zoológico e a gente vê que o animal está entediado, a gente vê que ele está frustrado, a gente vê que... Mas os zoológicos que são considerados bons zoológicos, os animais pelo menos estão bem nutridos, eles estão em um ambiente mais limpo, né? A maioria dos zoológicos não tem essa condição. Você nitidamente percebe que o animal está frustrado, que está entediado, que ele não está numa condição boa. Quando você vê o elefante, por exemplo, balançando a cabeça, ou quando você vê o leão andando de um lado para o outro, isso são comportamentos que mostram que o animal não está bem, que ele está com alguma patologia psíquica, né? Animal que come fezes, animal, enfim, que se masturba em excesso, ou que se masturba toda hora, ou animais que têm comportamentos que não são os que eles expressariam na natureza, né? Então hoje a gente vê isso nos zoológicos, com certeza, se a gente parar um pouquinho para observar, mas antigamente isso era muito mais normal, né? Então se a gente for ver esse tipo de comportamento, a gente chama de estereotipado, esse tipo do elefante balançar a cabeça. Na natureza não tem esse comportamento, né? Não tem um comportamento do leão ficar andando de um lado para o outro, ou esses comportamentos que a gente chama de estereotipados, né? Eles são característicos de animais em cativeiros, e por mais que a gente considere tal zoológico bom, esses comportamentos eles inevitavelmente acontecem, né? Aí, falando um pouco mais de história, quando aconteceu a transferência na época das guerras napoleônicas, a família imperial de Portugal veio para o Brasil, né? E eles trouxeram aí a corte. E eles trouxeram também muitos animais, né? Que eles tinham nas suas coleções particulares. E uma determinação de Dom João VI, para o governador lá de Angola, o vice-rei de Angola, é que todo navio que saísse de Angola para vir para o Brasil deveria trazer um viveiro de pássaros esquisitos, né? Era assim que ele escreveu. Ele queria também que mandassem zebras, que mandassem vários animais para a diversão da família, né? Então, imagina você estar lá no jardim do rei e tem uma zebra, tem um elefante, sei lá, tem vários animais andando no meio das pessoas. Era isso que eles queriam. Mas esse foi um desastre, na verdade. A maioria dos animais morriam no caminho, né? Entre 1819 e 1823, ele recebeu 762 pássaros vivos, né? 762 vieram vivos, mas milhares de outros vieram mortos, né? Ele já tinha pedido 6 zebras, nenhuma chegou viva. Todos os animais morriam no caminho, né, entre Angola e o Brasil. Por quê? Porque não tem condição de trazer um animal desses em condições boas, né? Mesmo que ele chegasse vivo aqui, ele morreria depois de alguns meses em decorrência de alguma doença que ele tenha pego no caminho. Então foi uma ação muito infeliz.
Mas isso mostra bem como são os zoológicos. Os zoológicos são isso, que você despache 1000 animais, se 2 chegarem vivos, já vai ser bom. É como o tráfico. É como o tráfico de animais, né? A gente, quando a polícia prende um traficante de animais, muitos dos animais já estão mortos, né? De 10 animais, 9 estão mortos, mas aquele um que ele conseguir vender, ele já tem um lucro dele. Então, para que ele vai querer cuidar bem dos animais, etc? Ele sabe que muitos animais vão morrer e que só 10% vão chegar bem, né? Mas mesmo assim o tráfico continua sendo algo rentável, mesmo 90% dos animais morrendo no caminho, continua sendo rentável. E a outra coisa é que esses que chegam, não quer dizer que eles chegam vivos e bem de saúde, eles chegam vivos, eles podem morrer depois de um tempo, eles podem morrer ou eles podem chegar com alguma doença que eles adquiriram no caminho, então não quer dizer que os animais estão saudáveis, de qualquer jeito eles estão sendo sofrendo, né? E qual que é o interesse, então, da gente ficar olhando animais no zoológico, né? O pensamento é que isso é muito bom para a educação das crianças, para a educação das pessoas, porque se a gente não vê os animais vivos, a gente não vai saber como eles são na verdade. Isso tudo é uma grande falácia, né? A gente gosta de ver animais porque a gente vê neles caricaturas de nós mesmos, né? Quanto mais parecido com o ser humano, mais a gente gosta do animal. Então a gente quer ver macaquinho fazendo palhaçada porque eles lembram pessoas fazendo palhaçada. Então essa curiosidade que as pessoas têm por animais, a gente pode ver que os animais que são mais simpáticos, aqueles que são mais visitados no zoológico, aqueles que são o chamariz do zoológico, são animais que são caricaturas de nós mesmos, né? A gente não tem realmente a pessoa que visita o animal no zoológico, pode ser que ela ache que ela ama os animais, mas se ela amasse os animais, ela iria querer que esse animal estivesse aí na natureza, não preso num cativeiro. Essa curiosidade que a gente tem de ver animais exóticos, nada mais são do que mostrar para eles, olha, eu sou superior. É difícil explicar isso, mas psicologicamente, mesmo não tendo consciência disso, o zoológico é uma forma de mostrar, olha, eu domino e vocês estão aí presos atrás das grades. Como a gente fazia nas exposições coloniais. Por que tem um africano atrás da grade? Porque eu posso. Por que eu vou ter um chinês atrás da grade? Porque eu posso. Então é só para mostrar eu posso, né? Se eu não pudesse, não teria. Porque tem um zoológico, né? É uma forma da gente mostrar realmente o poder que a gente tem sobre os outros, né? E a outra coisa é essa coisa de subjugar o animal. Então, o zoológico e o circo, por muito tempo, tiveram uma grande relação, né? Então, fazer o animal fazer truques. Até hoje existem zoológicos que têm número de animais. Então, você vai visitar, não sei, algum zoológico em um determinado horário, o animal faz um truque. Ele tem que fazer esse truque, senão ele não come, né? Ou senão ele apanha, né? Então, você vê o mágico, o treinador abrir a boca do leão e enfiar a cara dentro. Aquele leão não é um leão de verdade, né? Ele é claro que ele é um leão de verdade, mas ele não está na condição de leão. Ninguém faria isso com um leão na savana, né? Então ele pegar um animal que está preso e enfiar a cabeça dentro da boca dele, é óbvio que o animal está subjugado, né? Então não é uma forma de demonstrar coragem, é uma forma de mostrar que aquele animal está dominado, né? Você tira os dentes dele, tira as garras dele, enfia a cabeça dele dentro da boca dele. É um pouco fácil demais. Você tem um chicote, você tem uma arma. Se o leão fizer alguma coisa, outra pessoa vai lá e atira nele, é claro que ele não vai fazer nada, né? Você tem um chicote para fazer ele pular, para ele andar de bicicleta, seja lá o que for. É uma forma de torturar. Eu tenho aqui também comigo alguns panfletos, alguns folhetos, na verdade, que demonstram essas exposições coloniais que eu falei para vocês, né? Então, tem aqui um panfleto de Liverpool, de 1821, que mostrava, na verdade, a foto que eles mostram não parece índios brasileiros, parece mais índios norte-americanos, desenhos, né? Mas está dizendo assim, um selvagem chefe indígena com sua esposa e filho, sendo eles os primeiros de sua tribo a serem vistos na Europa. Acabaram de chegar do Brasil no navio Hope de Liverpool e podem ser vistos no número 23 da New Bond Street. E, na verdade, essas exposições coloniais continuaram até 1950, então você podia ir no zoológico, ver o tigre de Bengala, ver um monte de coisa, e podia ver, inclusive, um indiano de Kerala, podia pôr um bengali, alguém de Bangladesh, ali, montar uma vila de bengalas, né? E você podia não só ver os animais, como ver o habitante daquela região. Então, quando a gente pensa
isso que você podia expor pessoas também, a gente consegue pelo menos nos colocar no lugar dos animais, né? Se para a gente é normal expor animais, vamos pensar o que é expor então um ser humano. Se eu posso ver uma girafa e do lado da girafa ver uma pessoa, sei lá, um Maasai, né, um africano, né, do Quênia, uma tribo de africanos do Quênia ali expostos no zoológico, né? Isso para a gente parece muito desumano, né, quando a gente coloca um ser humano no lugar. Então vamos pensar que para os animais é a mesma coisa, né? Não é correto. Então tem algumas fotos aqui que mostram exposições coloniais da França, né, que as pessoas podiam passar no meio não no meio, porque os africanos, os asiáticos estavam atrás das grades, mas você podia olhar como eles se vestem, ver eles fazendo alguma atividade ali, ver como que era a casa deles, que eles montavam essas exposições coloniais. Você podia alimentar uma criança africana, só que a criança não está na África, né? Ela está aqui, né? Ela estava lá na Europa, e você vai lá, faz um carinho na cabeça dela e dá uma comidinha para ela, como se faz com animais. Uma história muito triste que aconteceu aí no começo de 1800, foi uma moça, muitas pessoas eram trazidas lá da Namíbia, região da África do Sul, mas principalmente da Namíbia, um pessoal que pertence ao povo San, né? Os ingleses chamam eles de Bushmen, os holandeses, os africanos, né, chamam eles de Hottentots. Para a gente eles são chamados em português, os portugueses chamaram eles de Bosquimans, né, mas eles se autodenominam San. E eles têm uma estatura baixa, eles são povos ainda anteriores ao Neolítico, né? E algumas pessoas desse povo, eles têm um bumbum avantajado, eles têm problema, alguma altura de formação que o bumbum deles é avantajado, né? E aí uma moça que foi vendida com os franceses, né? O nome dela era Saartjie Baartman, né? Ela nasceu numa fazenda na Namíbia, uma fazenda de brancos, né? Ela era funcionária lá e ela foi vendida para ser exibida na Europa, né? Ela acabou virando prostituta. Ela tem uma história muito triste. Quem puder pesquisa melhor no Google, alguma coisa assim. O nome dela é Saartjie ou Sarah Baartman, né? E ela recebeu o apelido de a Venus Hottentot, porque ela tinha um bumbum muito grande, né? E aí o dono dela cobrava para as pessoas verem. Se você quisesse pôr a mão no bumbum dela, você tinha que pagar mais um tanto. E aí, com o tempo, ela foi perdendo a curiosidade, acabou virando prostituta, morreu bêbada. É uma história muito triste, né? Mas essa história é decorrência do quê? Dessa mania de expor animais e pessoas, né? De repente, essa mulher, né, a gente fica mais sensibilizado porque é uma mulher, mas vamos pensar se fosse um orangotango ou outro animal qualquer, né? A gente tem histórias de orangotangos que acabam se prostituindo na Malásia, na Indonésia, sei lá onde, porque eles são vendidos para traficantes de animais, o traficante de animal vende para o zoológico, mas de repente o zoológico já tem orangotangos demais, ele vai parar num bordel, né? Então não é uma história bonita de se escutar, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre quais são os objetivos alegados do zoológico. Ele tem uma função socioeducativa, né, essa besteira, essa falácia que eu falei, né, que a gente só conhece o que a gente preserva, o que é uma grande besteira. Eu até hoje nunca vi um monte de povos aí, e não quer dizer que se eles estivessem expostos aqui no Zoológico de São Paulo, eu iria respeitá-los mais se eu visse eles pessoalmente. Eu prefiro que eles fiquem ali nas ilhas deles, nos lugares onde eles vivem, porque a melhor forma de preservá-los não é trazê-los e colocar no zoológico. Isso é ridículo, né? E nem vai fazer a gente gostar mais deles porque a gente viu pessoalmente, né? Eu vou gostar mais deles se eu souber que eles estão bem em algum lugar, né? Então essa ideia de conhecer para preservar, hoje em dia a gente tem na televisão aí vários programas da natureza que permitem a gente conhecer os animais sem precisar vê-los pessoalmente, né? Trazer um animal para a gente ver pessoalmente, tudo bem, eu vou matar uma curiosidade, quem não quer ver um animal pessoalmente? Só que não é uma forma da gente amar mais os animais ou aprendê-los a respeitar, né? Pelo contrário, se eu vejo um animal preso numa gaiola, que eu estou aprendendo, o que eu estou ensinando para as crianças, é que a gente pode fazer isso. É muito triste, né? Então, você acha que você está fazendo educação ambiental quando leva seus alunos, seus filhos para a escola, da escola,
você pega as crianças e leva para um zoológico, na verdade isso não é educação ambiental. Você está ensinando olha, a gente é superior, os animais são inferiores, a gente faz com eles o que a gente quiser. A gente pode aprisionar eles numa gaiola, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque é isso aí. Então essa história de que colocar animais numa gaiola tem uma função socioeducativa é uma falácia das grandes, porque a única forma da gente aprender alguma coisa com os animais é deixando eles lá, quietos no lugar deles. Outra grande falácia é a preservação das espécies que os zoológicos eles ajudam a preservar. Pessoal, vamos pensar uma coisa, cada zoológico no máximo vai ter um casal, um pequeno grupo de animais pertencentes a cada espécie. O propósito do zoológico é colocar muitos animais pertencentes ao máximo de espécies possíveis. Você nunca vai num zoológico e vai encontrar só um grupo de animais. Isso não existe. Né? Então o zoológico, se ele tem algum projeto de preservação de espécies, com certeza é uma forma mais de dar satisfação ao público, quer dizer, a gente não está só prendendo animais, a gente está salvando animais, né? Eles têm lá um casalzinho de orangotango, o orangotango deu cria, tá bom, eles obtiveram mais um orangotango. Esse orangotango que nasceu, ele vai ser repatriado lá para a floresta dele, né? Então, o que adianta a gente preservar o animal fora do seu habitat? Se as florestas estão sumindo, mesmo que você consiga ter 100 orangotangos nascidos em cativeiro em um ano, para onde você vai destinar? Como é que você pode dizer que está salvando alguma espécie da extinção se você não tem aonde soltar esse animal depois? Vai salvar ele da extinção e manter para sempre em zoológico? Não faz sentido. Então essa ideia de preservação da espécie, que os zoológicos são a solução para salvar animais da extinção, como é que você vai salvar um animal da extinção se a principal causa da extinção é a perda de hábitat? O que eu vou fazer? Eu vou manter todos os animais daquela espécie em cativeiro? Eles vão ser para sempre animais cativos. Eu vou reproduzir esses animais para sempre, manter sempre nessa condição de cativeiro. Isso não é salvar da extinção. Né? Seria melhor eu, sei lá, congelar os genes desses animais e manter num banco de genes. Seria muito mais fácil. Eu estou salvando esses animais da extinção, mas o animal não está lá sendo salvo da extinção dessa forma. Né? A outra ideia é que os zoológicos são lugares de pesquisa e de lazer. Lazer, sim, as pessoas podem se divertir. Né? Elas podem se distrair, mas todo o restante não é justificável. Você não faz pesquisas importantes, relevantes com animais em cativeiro. Aquele animal, aquele elefante, aquele leão, aquele gorila, ele é claro, ele é o animal daquela espécie, mas ele não tem condições de expressar seu comportamento naturalmente. Então, como que eu posso fazer uma pesquisa, publicar alguma coisa sobre o gorila, se o gorila que eu pesquisei ele estava preso no zoológico? Não faz sentido. Né? Então, a maior parte dos objetivos alegados do zoológico, seja em função socioeducativa, conhecer para preservar, seja preservar as espécies, né? Salvar animais de extinção, seja pesquisa, são falácias. Na verdade, não é possível fazer isso com zoológicos. Lazer, sim, você pode se divertir indo no zoológico. A questão é se isso é moral. Né? Claro que, se eu for no zoológico, eu devo ter um dia agradável, um parque onde eu posso ver animais. Mas se eu só fosse num parque, já não teria um dia de lazer muito bom, sem precisar explorar animais. Né? Então, que mensagem os zoológicos realmente passam para a gente? Os animais, a gente pode se divertir olhando tal os animais, mas se a gente vê um animal preso, a única coisa que eu estou passando para as crianças é dizer assim, olha, o animal selvagem ele existe, ele pode ser subjugado, a gente pode fazer o que quiser com eles. Né? Os zoológicos são a solução para salvar animais de extinção, é o que eu já falei. Se você tem ali, eu posso pegar um grupo de animais, sei lá, mico-leão dourado, que dizem que o zoológico que salvou da extinção, mas isso é bem questionável, ararinha azul, ou seja lá o que for, e fazer um centro de reprodução para esse animal. Mas esse centro de reprodução, o animal não pode estar exposto. Né? Então, o zoológico, nesse caso, qual é a função dele? Ele pode gerar verbas para eu conseguir manter o meu centro que vai reproduzir ararinha azul, mico-leão dourado. Mas o zoológico em si não serve para isso. Porque o animal que está exposto ele não vai servir para ser um animal de uma matriz para salvar o animal da extinção. Então a gente pode pensar, tudo bem, os centros que reproduzem animais em extinção, sim, tem o potencial de salvar o animal da extinção se esse trabalho for feito em conjugação com a preservação do hábitat dessa espécie, onde esses animais vão poder ser reproduzidos. Senão não adianta nada, eu só reproduzir os animais e pronto. Né?
Então é uma falácia muito grande você achar que só está preservando animais, porque o zoológico está gerando com o dinheiro da bilheteria, você pode pagar aí um centro de reprodução dos animais, esse dinheiro poderia vir muito bem de outro lugar, né? E acreditar que isso serviria então para resolver o problema dos animais. Isso é muito mais uma forma do zoológico dar uma satisfação para o público, as pessoas que se conscientizam de que aqueles animais não deveriam estar ali expostos. Então essas pessoas começam a questionar o zoológico, mas peraí, a gente está salvando animais da extinção. Então esse papel tem muito mais isso. Pesquisa com animais, eu fiz um levantamento bem superficial aí de algumas pesquisas que são feitas em zoológicos, reprodução de anfíbios, né, por exemplo, só que é na ilha de Alcatrazes. A reprodução do mico-leão preto não foi feito no zoológico, foi feito talvez com a ajuda de pesquisadores do zoológico, mas foi feito num centro de conservação, num centro de reprodução de animais, com vistas à conservação, né, apoio à conservação de animais no Cerrado, por exemplo, né, que foi financiado também com o dinheiro do Zoológico de São Paulo, mas o animal não estava preso, né? Então o dinheiro era do zoológico, tinha ajuda de pesquisadores do zoológico, mas os mamíferos do cerrado estavam no cerrado, né? Então para tirar essa ideia de que a pesquisa é feita no zoológico, ele pode ser feito com pesquisadores do zoológico, que realmente são pessoas gabaritadas, são pessoas que se entendem dos animais, mas não porque trabalham no zoológico, porque elas estão no zoológico e elas entendem de animais, é o contrário, né? E são pessoas, eu não vou questionar eles tecnicamente, mas realmente essa defesa de que o zoológico é importante para a pesquisa ou para a preservação de espécies ou de educação ambiental é uma grande mentira, né? Aqui eu tenho uma tirinha do Calvin Haroldo, tá ali o Haroldo está deitado na cama, lendo uma revista, o Calvin pergunta, mamãe está... O Calvin chega para ele e pergunta, a mamãe está perguntando se a gente quer ir no zoológico, né? Aí o Haroldo, do jeito debochado dele, fala, claro, se a gente depois for visitar essa prisão também. Então é uma forma de mostrar, ó, o zoológico é uma prisão, a única diferença é que o animal não fez nada para estar preso ali, né? Está preso e não fez nada. E aí a ideia de que os animais não são maltratados no zoológico, que eles recebem a alimentação correta, tem água. Se eles fossem maltratados, os zoológicos já estariam fechados há muito tempo. E, na verdade, isso é uma grande bobeira, porque embora existam órgãos que fiscalizam os zoológicos, a gente sabe que esses órgãos eles não podem ser efetivos, eles não podem retirar os animais dos zoológicos, onde os zoológicos estão maltratando efetivamente os animais, então essa fiscalização mais ou menos não tem muito objetivo de ser, você só pode constatar realmente os maus tratos, fazer exigências. Agora, se o zoológico não quiser cumprir essas exigências, o que o órgão vai fazer? A gente não tem para onde remover esses animais, né? E aí a gente entra no sentido do que são santuários de animais. Muita gente que se opõe ao santuário de animais diz, mas no santuário de animais os animais estão presos também, né? Claro que estão presos, mas o santuário ele não gera esse problema. O santuário é um lugar que resgata os animais do zoológico, ou animais que são rejeitados, enfim. Esses animais não têm como ser reintroduzidos na natureza, eles têm que ficar em algum lugar. Então, no santuário de animais, eles são colocados em recintos, onde eles não são visitados pelo público, né? E é uma forma de manter, se dar alguma qualidade de vida para esses animais. Esses recintos não necessariamente são melhores do que o do zoológico, mas é a última escolha que o animal tem. Fazendo de novo o paralelo da prisão. O zoológico é a prisão. O objetivo da existência dele é a exposição de animais. O santuário de animais não é uma prisão, ele funciona mais como um asilo, né? Aquele animal que não tem para onde ir, ele vai para o santuário de animais. A condição da prisão e do asilo, a gente espera que o santuário de animais seja melhor do que o zoológico. Claro, em geral eles são, se a gente for visitar. Mas de repente alguém vai falar, mas o animal também está preso. É claro que ele está, não tem o que fazer com ele, né? Mas ele está num asilo, ele não está numa prisão. Então ele não está sendo exposto para ninguém, ele não vai se reproduzir. O objetivo do santuário é manter esse animal até que ele morra de morte natural. Do zoológico não, eles podem muitas vezes ser abatidos, eles podem, enfim, o animal pode se reproduzir, então você produz excedentes, o que você vai fazer com esse excedente? Você pode comercializar, muitas vezes quem vai comprar pode ser uma fazenda de caça, alguém que vai usar o animal para seja lá o que for. Então,
os zoológicos muitas vezes eles vendem os animais que nascem ali porque eles não têm o que fazer. Aqui tem um zoológico vai ter 15 leões, eles não querem, eles querem 2 leões, 3 no máximo. Né? Um santuário de animais não, ele pode ter quantos leões couberem, porque o objetivo dele não é ter poucos animais de muitas espécies, o objetivo dele é dar abrigo para o máximo de animais possíveis. Né? E se forem todos pertencentes à mesma espécie, melhor, porque aí é mais fácil de cuidar. Né? O horror do santuário de animais é ter uma grande variedade de animais, porque cada animal vai ter uma demanda diferente. Né? Cada espécie de animal tem uma demanda diferente. Então, o ideal é que a gente tivesse santuários de animais para grupos de animais. Né? Ter um só para carnívoros, um só para aves, um só para elefantes. E assim vai, porque esses animais você pode absorver um número maior e as demandas deles são muito parecidas, então é mais fácil mantê-los. Né? Mas voltando a essa ideia de que os animais não são maltratados, só no ano de 2013 mais de 500 mil animais morreram em todo o mundo devido a condições inapropriadas de zoológicos. Né? Isso é um dado de 2013. E aí eu tenho uma série de históricos aí de animais sendo maltratados no zoológico da China, do Brasil mesmo, da Indonésia, o zoológico de Surabaya. A gente tem na Indonésia Sumelaka também. A gente tem aquele caso da girafinha que foi morta no zoológico de Copenhague. Né? A girafa não estava doente, não tinha problema nenhum de saúde. Né? Ela foi morta simplesmente porque ela era um híbrido entre 2 subespécies de girafa e ela não prestava para reprodução. Então, olha, essa é uma grande diferença também. O zoológico ele olha muito essa coisa da pureza, que o animal em si não vale muito, o indivíduo. O que vale é o potencial que ele tem de reprodução. Então, como essa girafa, esse Marius, né, uma girafa macho, ele era híbrido, ele não podia ser usado para reprodução, ele foi simplesmente morto. Né? A gente tem casos aí, por exemplo, o zoológico de Londres, ou existem vários zoológicos que sofrem denúncia, mas esse de Londres, ele abre às sextas-feiras para as pessoas fazerem festa à noite. Imagina pessoas, o animal está lá dormindo e as pessoas estão fazendo festa ali. E aí acontece, a pessoa invade o recinto, a mulher agride passarinho, a pessoa joga cerveja nos animais, eles entram no borboletário e esmagam as borboletas, a pessoa bêbada, a pessoa está sóbria já não vale muito, imagina quando elas bebem, né? O zoológico de Berna, na Suíça, matou um filhotinho de urso, só porque ele sofria bullying do pai. É óbvio, na natureza, os ursos não vivem em sistema familiar. Então o filhotinho só vive com a mãe. Né? O pai, o macho, ele só acasala com a fêmea e depois é a fêmea que cuida do filhote. Mas no zoológico não tem como fazer isso. Então o filhotinho nasceu, o pai fazia bullying com ele. Eles mataram o filhote só por pai de fora de fazer bullying. E eles ainda... Bom, é uma longa história, mas isso não é motivo. Só no Brasil existem 110 zoológicos e 13 aquários, né? Se bem que agora deve ter 14 aquários que estão abrindo esse novo no Rio de Janeiro. 31 são particulares, 69 são municipais, 4 são estaduais, os outros pertencem à fundação, ou são do Exército, ou são de administração mista. Né? E estima-se por ano 40 milhões de pessoas visitando esses lugares. E aí a gente tem várias denúncias desses animais, o Parque das Hortênsias em Taboão da Serra, né? A maioria dos animais acabou sendo tirada deles, porque é assim, ó, todo zoológico vai ter denúncia de maus tratos de animais, mas tem hora que ela não é tolerável. Né? E aí o órgão ambiental começa a pressionar tanto que eles acabam fechando para visitação, e aí os animais acabam sendo doados. Não para particulares, mas para associações que podem recebê-los. Né? Parque das Hortênsias, então a gente tem outros casos em Salvador, São José do Rio Preto, Guarulhos, a gente tem em Belo Horizonte, tem em Campinas, eu estou trabalhando agora com o pessoal de Campinas em relação ao zoológico lá, né? No Bosque de Jequitibás, então a gente tem muita denúncia. A gente tem aquele caso em Cascavel, do menino que teve o braço arrancado por um leão, né? Não lembro se era um leão ou tigre, mas enfim. E aí a gente tem esse caso, né? O que vai fazer então? Se todo mundo hoje tivesse consciência de que não se deve mais ir para os zoológicos, de repente esses zoológicos existem, né? Eu espero que um dia as pessoas tenham consciência, mas eu não sou inocente o suficiente para achar que isso vai acontecer da noite para o dia. Né?
Então, claro, conforme o número de visitações for diminuindo nos zoológicos, eles vão deixar de ter animais, eles vão deixar de reproduzir os animais, enfim, né? Mas, de repente, como nessa era da informática, que todo mundo tem acesso a tudo, eu acho, de repente, era bem possível, de repente, todos os zoológicos deixassem de ser visitados, se as pessoas, de repente, ganhassem essa consciência de que eles realmente não são lugares adequados para a gente levar nossa família, para levar nossos filhos, enfim, né? Então, o que se faria com esses animais? A Costa Rica teve uma experiência, né, em relação a isso. Eles, se bem que no zoológico deles a maior parte dos animais eram nativos ali da Costa Rica, então eles acabaram reintroduzindo esses animais, né, tirando um ou dois animais que eram exóticos, a maior parte foi introduzida, né, introduzida em parques que são de visitação pública. Então as pessoas podem continuar vendo esses animais, só que eles estão soltos agora, eles estão vivendo no seu ambiente natural. Então a fauna silvestre ela pode ser reabilitada e reintroduzida em áreas pertencentes ao seu bioma natural, né? É claro que a gente tem que fazer um trabalho de preservação dos biomas, então existem várias fazendas, aí, áreas de soltura para esses animais, né? Hoje já existem, basta ter o trabalho de reabilitação, colocar esses animais novamente aptos a sobreviver na natureza, né? E os animais que não forem aptos a sobreviver, eles podem ser utilizados como matrizes para gerar novos animais que poderão ser reintroduzidos. Porque muitas vezes o animal o zoológico ele não é um lugar salubre, né? Então, de repente, o animal não está em boas condições e se a gente soltar ele no ambiente natural, com certeza ele vai sofrer muito. Então, muitas vezes esses animais que não têm condição de ser soltos, eles podem ser utilizados pelo menos para reprodução e aí os filhotes sim já serem preparados para viver na natureza. E no caso da fauna exótica, a repatriação, mas tomar muito cuidado com esse negócio da repatriação, para onde repatriar, né? Você vai levar um animal, por exemplo, repatriar leões para a África, lá eles têm uma modalidade de caça que é hunting can, uma coisa assim, que você caça animal que está dentro da jaula. Então o cara rico lá dos Estados Unidos ou da Europa, ele não quer se arriscar a caçar um leão, porque ele não é macho o suficiente, né? Se fosse macho, ele não caçava nem com arma de fogo, ele ia tentar caçar com a mão, né? Caçar com arma de fogo já é coisa de gente covarde. Mas ele é mais covarde ainda, então ele não quer se expor por ele, então ele prefere caçar um animal enjaulado, né? Então repatriar, mas tomar muito cuidado se é possível fazer essa repatriação, né? Ou então destinar o animal para um santuário de animais. E aí que é a importância do santuário de animais. Eu não posso mandar os leões de volta para a África, para o que eu vou fazer com eles? Eu tenho lá 100 leões em vários zoológicos, o que eu vou fazer? Eu tenho que mandar eles para algum lugar, né? Se eu não posso mandar para a África, eu tenho que mandar eles para algum lugar que vá recebê-los e que vá tratá-los bem, na melhor condição possível, né? Infelizmente, os santuários de animais eles não têm apoio do governo, eles não têm apoio de ninguém, nem da iniciativa privada, porque eles não têm muita visibilidade, como eles não recebem visitação pública, eles têm que contar com o dinheiro de poucos colaboradores. Mas isso é uma realidade que eu espero que algum dia mude, né? Quando a gente visita o zoológico, a gente vê, os zoológicos, os animais aqui são muito bem tratados, etc. Eles recebem alimentação. É claro, aqueles que estão expostos ao público são os melhorzinhos, né? Atrás da parte do zoológico que não recebe visitação, a parte de trás, que eles chamam de extra, ali sim o negócio é triste. Uma vez eu estava no Unicamp e eu fiz uma disciplina de zoológicos, né? Eu devia estar no primeiro, segundo ano de faculdade, então deve ter sido 1994, 95, eu fui visitar muitos zoológicos. Eu gostei dessa disciplina, o professor era bom, as pessoas que deram aula eram boas, mas a gente foi visitar os zoológicos, né? De cada um dos palestrantes, eles então chamavam a gente, e a parte onde os animais são expostos não é ruim, né? Esteticamente é agradável, porque tem que ser. O problema é os fundos, né? A parte que a gente não vê, o visitante normal não vê, que eles chamam de extra. Ali são animais abarrotados, são muitos animais que eles reproduzem, né? Em excesso alguns. Então tem um excedente de animais que eles ou são comercializados ou acabam morrendo ali mesmo. E a condição deles é péssima. Então esse é o problema maior, porque esses animais acabam sendo vendidos, se é possível, né? Eles são vendidos para colecionadores, ou para fazenda de caça, ou para várias outras funções, ou são simplesmente abatidos porque não tem lugar para eles. Então é realmente uma condição muito difícil.
Então, se a gente tem essa oportunidade de ter áreas de soltura de animais, de ter um trabalho sério de reabilitação desses animais, soltar eles nas áreas adequadas, repatriar quando a gente souber que realmente vale a pena repatriar, que esses animais não vão cair nas mãos de pessoas que vão usá-los, continuar explorando eles, né? Então, o trabalho ideal é, se a gente pode repatriar, a gente repatriar, se a gente pode reabilitar, a gente reabilita, se a gente pode reintroduzir, a gente reintroduz, se não pode, os santuários de animais são a esperança, né? No santuário de animais, os animais não são expostos ao público, então o ambiente ele pode ser mais rico, porque não tem aquele problema de se a gente está, vamos dizer, o público está aqui, né, e aqui está o recinto. Se tiver uma árvore aqui no meio, você tampa a visão do público. Então, no santuário de animais não tem essa preocupação. O ambiente pode ser vegetado, não tem essa preocupação da estética de quem observa. O ambiente ele pode ser mais adequado para os animais. Animais que se dão bem, que formam bandos mistos, eles podem ser colocados juntos, né? Então, espécies de aves, espécies de grandes herbívoros, zebra, canguru, a gente sabe que na natureza acontece dessa forma, então eles podem ser colocados juntos também nesses ambientes, porque não tem essa preocupação de não misturar espécies, de mostrar direitinho qual que é, porque você não está expondo o animal ao público, você está dando uma condição dele viver o mais próximo possível da sua realidade, né? E aí a gente tem várias iniciativas aí de abolir os zoológicos realmente no mundo. Costa Rica foi o primeiro país que conseguiu fazer isso. Existem alguns outros países que não estão abolindo os zoológicos, mas estão tentando transformá-los em outras coisas. Então, de repente, um jardim botânico onde todos os animais podem ficar soltos e o visitante andar no meio, né? Existem formas de você visitar. Hoje em dia não é tão caro fazer viagens internacionais, então tem grupos que estão sendo levados para ver os animais nos seus ambientes naturais, na savana africana, no cerrado, ou seja onde for, né? E, de repente, existem em Bonito pode ser um bom exemplo de algo que pode ser feito no Brasil inteiro, né? Bonito é uma área onde as áreas particulares são mais bem preservadas do que as áreas do Estado, e os proprietários ganham com essa preservação, porque uma vez que eles servam os animais começam a vir comer nas áreas deles, eles podem receber visitantes, e aí os visitantes podem ver esses animais, mas eles estão soltos, né? Eles se acostumaram a vir ao convívio humano, alguns animais são reintroduzidos, alguns animais são nativos, mas eles estão acostumados a vir comer ali nas fazendas, e essas fazendas lucram recebendo visitantes para ver animais soltos, então é uma coisa bem legal. Na África existem safaris onde as pessoas são levadas dentro de gaiolas, né, para onde estão os leões, e os leões não se incomodam mais com eles, né? Então o leão está solto ali na savana, as pessoas estão protegidas, né, em caminhões dentro de gaiolas, então o leão não vai conseguir pegar eles, e aí você consegue observar o animal no seu ambiente natural. Na Dinamarca, foi aberto em 1969 um zoológico de Gidskudde, não sei se essa é a pronúncia correta, ou X-Skudde, ou seja lá o que for, mas na Dinamarca ele foi aberto como um zoológico que era mais ou menos um parque safari. Aliás, quem visita o Simba Safari aqui em São Paulo, quando eu era criança eu tinha a impressão que os animais estavam mais soltos, que era melhor. Hoje em dia a minha impressão é que é um lugar muito pior do que os zoológicos, né? Há uns 20 e tantos anos atrás eu estive lá e eu vi no que ele se transformou, coisas que eu percebi, pelo menos coisas que eu não tinha percebido quando eu era criança, né? Os animais são chicoteados por eles estarem sempre em movimento, ou sempre eles são jogados pelos tratadores para irem em direção aos carros. Então eu fiquei pensando, nossa, é muito melhor o animal no zoológico, pelo menos que não está sofrendo esse estresse todo, do que essa falsa impressão de que o animal está solto numa área, que não é verdade, né? A área é só um pouco maior do que um recinto, a diferença é que a gente entra com o carro ali, só que os tratadores ficam jogando os animais para que a gente possa ver melhor. Claro, o objetivo do Simba Safari não é o bem-estar, o bem do animal, é sim que ele possa ser visitado com mais frequência. Então, esse zoológico de X-Skudde, ele tinha 250 espécies, ele foi fundado como um zoológico tradicional, atrelado a um parque safari, né, e ao longo do tempo eles foram se conscientizando de que não tinha muito sentido manter aqueles 250 espécies de animais ali em bloquinhos para que as pessoas pudessem ver. Eles começaram a diminuir o número de espécies conforme os animais iam morrendo.
eles aumentavam o recinto dos que estavam vivos, então foram expandindo isso, né? O número de bichos expostos foi diminuindo, enquanto os recursos destinados ao projeto de conservação no ambiente aumentaram. É claro que isso tudo eu peguei de uma propaganda deles, eu não estou defendendo eles, mas eu estou falando de uma transformação que foi feita, né? Atualmente o zoológico tem cerca de 75 espécies, então daquelas 250, 75, né? Ele agora lançou um projeto de remodelar na arquitetura que eles chamaram de zootopia, onde aparentemente as pessoas estão presas e os animais estão soltos. É claro que eu usei a palavra aparentemente não sem querer, né? Os animais estão presos ainda, mas eles estão numa condição que aparentemente é melhor do que a condição de um zoológico normal. E aí eu gostaria de encerrar com uma tirinha que eu também não tenho como colocar aqui, mas eu vou descrever, quem puder depois procura. O Calvin aparece para o Haroldo com um jarrinho e fala: olha, eu consegui prender uma borboletinha. Daí o Haroldo fala: se as pessoas pudessem prender arco-íris em jarros, acho que eles fariam isso. E aí o Calvin se conscientiza de que ele fez uma coisa muito errada e abre o potinho. É isso, eu gravei esse vídeo para o pessoal da Unip, de veterinária, a pedido da Mariana, e eu agradeço, e quem quiser pode me mandar mais perguntas que eu vou ter prazer de responder. Eu peço desculpa por ter demorado para gravar esse vídeo. A Mariana me pediu isso há uns 15 dias atrás, eu atrasei o máximo, assim, mas não foi proposital, que eu realmente estava cheio de trabalho. Obrigado. É isso.